Olá, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar conosco mais uma vez. É o programa Voz da Igreja que está começando. Obrigado por estar neste horário, nesse canal conosco. Estamos vivendo as alegrias do tempo pascal. Chegamos à celebração da ascensão do Senhor Jesus ao céu. E com ele a vitória da humanidade e também a subida da humanidade na direção de Deus, que é a nossa plenitude. Vamos, neste primeiro bloco, bebendo da fonte, vamos mergulhar no texto da palavra de Deus deste domingo, tempo pascal, mês mariano, e vamos então, mais uma vez, beber desta fonte bendita da palavra de Deus, escrita na Sagrada Escritura. O texto deste domingo é de Marcos capítulo 16, versos 15 a 20. São os últimos versículos deste segundo evangelho. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar por toda a parte. O Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que a acompanhavam. Meu irmão, minha irmã, estamos caminhando para o final do tempo pascal. Esta semana que começa com a ascensão do Senhor e que nos levará a Pentecostes é a última semana do tempo pascal. Hoje, lendo este trecho dos últimos versículos do Evangelho de Marcos, nós nos encontramos com este mandato missionário do Senhor Jesus, que antes de subir, falou aos discípulos e determinou aquilo que seria missão dos discípulos enquanto ele subia para junto do Pai e senta-se à direita dele. Agora é o tempo dos discípulos, é o tempo da igreja. O Espírito de Jesus e do Pai, esse Espírito vai estar conosco. O receberemos em Pentecostes para agora, neste tempo, até que Jesus volte, sejamos então aqueles que vão anunciá-lo por toda parte. Este pequeno trecho que lemos traz elementos importantes para a nossa vida e para a nossa missão. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda a criatura. Aqui estamos diante, portanto, de um mandato missionário. Ide a todos. Todo ser humano precisa, merece, carece de receber esta mensagem, esta boa nova, este evangelho, que deve ser proclamado a toda a criatura. Aqui estamos diante do nosso dever de casa cotidiano. Todo coração humano precisa colocar-se diante do evangelho e confrontar-se com aquela proposta de vida, com aquela oferta de salvação. E o texto continua: quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado. Esta palavra anunciada, e esta palavra é o Evangelho, esta palavra é uma pessoa, esta palavra é Jesus Cristo, esta pessoa, este ser, esta boa notícia preenche e salva o coração humano. Quem crer e for com Jesus, este será salvo. Quem escolher outro caminho, outro modelo, outro formato, perde-se, porque é na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, filho da Virgem Maria, filho do Altíssimo, é nele que nós encontramos, portanto, aquilo que o nosso ser humano precisa, aquilo que realiza nossas aspirações mais profundas, aquilo que nos indica o caminho verdadeiro, justo, sensato, correto. Jesus, portanto, é aquele que precisa ser anunciado aos corações, a toda criatura, ao mundo inteiro, para que este anúncio chegue aos corações e os corações se convertam na direção de Jesus. Queiram ir com ele, queiram segui-lo, queiram identificar-se com ele. O texto de Marcos põe na boca de Jesus palavras importantes, onde percebemos sinais que acompanharão aqueles que forem capazes de crer. Sinais que revelam cuidado, que revelam vida, que revelam libertação. Expressões do amor e da misericórdia de Deus junto daqueles que crerem. Esses serão guardados com um carinho de Deus, serão libertados do mal, serão capazes de, impondo as mãos, oferecer cura aos doentes, serão capazes de se comunicarem com Deus e com os irmãos, de modo que esta comunicação seja capaz de gerar vida, gerar conhecimento, gerar afeto na direção de Deus e na direção dos irmãos. Estes são sinais importantes que acompanharão e marcarão a vida daqueles que forem capazes de acolher o Evangelho, acolher Jesus, de irem com ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrando a subida de Jesus aos céus e o seu lugar junto do Pai, à direita do Pai, nós entendemos que este é o tempo da missão, o tempo que vai da ascensão até a parousia ou a volta última do Senhor Jesus. Este é o tempo da igreja, este é o nosso tempo, é o meu e o seu. Nós tínhamos que, pela fé que temos em Jesus Cristo, sermos capazes de, portanto, anunciá-lo, e anunciá-lo de modo que as pessoas creiam nele, e crendo nele, tenham vida, tenham salvação, recebam o cuidado de Deus e sejam capazes de fazer também com que este cuidado circule entre os discípulos, filhos de Deus, seguidores do Senhor Jesus. Por isso é importante que neste domingo, contemplando o Senhor vitorioso, vivo no céu, entendamos que lá, junto do Pai, está a nossa humanidade na humanidade de Jesus. Ele é o digno representante da nossa humanidade. Ele que se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus, agora o contemplamos lá. Vitorioso, fiel, agora retoma o seu lugar, o lugar de onde saíra para tomar lugar na história da humanidade. E Jesus, que leva consigo os sinais da paixão e que leva para junto de Deus, o Pai, a nossa humanidade, ele agora deseja e envia os seus discípulos: ide e proclamai. Mas proclamai de modo que as pessoas creiam
e crendo se salvem. Crendo façam um caminho de identificação e de conformação ao coração do Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, que venceu a morte, venceu o mundo, reina vivo e determina que os seus que estão no mundo vão por toda parte para proclamar o nome, o reino, o mistério, o cuidado de Deus. É isto que cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Alegremo-nos porque o Senhor Jesus subiu aos céus, mas alegremo-nos também porque Ele quis que nós, os que cremos, fôssemos capazes de ir e proclamar o que experimentamos, quem encontramos, o que descobrimos e o que isso trouxe ao nosso coração. Tudo isso que nós encontramos em Jesus deve ser anunciado, proclamado com alegria, para que os corações humanos se abram, creiam e avancem na direção de uma vida pessoal e coletiva construída segundo o Evangelho de Cristo. Que a Virgem Santíssima, em cujo mês estamos, nos ajude a progredir no caminho missionário da fé. Bebemos da fonte. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para estes fundos. Muito obrigada! No coração deste tempo, estamos caminhando para o final do tempo pascal, estamos no mês mariano, estamos no ano de São José, estamos no ano da família Amores Letícia, como quis o Papa. Enfim, temos muitos motivos para nos alegrar. Mas o domingo da Ascensão do Senhor também nos leva a dois temas importantes da nossa fé, da nossa igreja. O primeiro é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebramos a cada ano no domingo da Ascensão. Neste ano, na edição de número 55. O outro tema é exatamente o tema da unidade. Começamos a semana de oração pela unidade dos cristãos e somos chamados a construir, por causa de Cristo, a unidade entre nós. Vamos então ao primeiro tema. O primeiro tema é o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa deu à sua mensagem o tema bíblico de João, capítulo 1, versículo 46. Vem e verás. Vem e verás. Comunicar, encontrando as pessoas onde elas estão e como elas são. O Papa, na sua mensagem deste ano, que você pode encontrar na internet, nos convida a vencer a presunção cômoda de que já sabemos, de que já possuímos o necessário acerca de alguém ou de uma realidade. O Papa nos convida a nos mover, a ir ver, a estar com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade. O Papa insiste para que nós vençamos o risco de falar sobre as situações e as pessoas a partir da nossa cadeira,
do nosso escritório, da nossa vida fechada, deixando para trás, ou como lugar de verdadeiro conhecimento, o encontro. O Papa diz: a crise editorial corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a sola dos sapatos, sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. Não podemos, portanto, imaginar que a nossa capacidade mental seja capaz de penetrar com profundidade e realidade aquilo que toca o outro. Se não nos abrimos ao encontro, permanecemos, diz o Papa, espectadores externos. Por isso que o Papa retoma o texto bíblico: vinde e vereis, para falar daqueles dois discípulos, um deles, André, que foram atrás de Jesus e perguntaram onde ele morava. E Jesus os convida a ir com ele, vinde e vereis. No texto seguinte, Jesus chama Filipe e ele vai falar com Natanael, e Natanael vai e vê. E é nessa experiência do ir ver, ajudado e convocado por Filipe, que Natanael então descobre o Messias. Não é, portanto, um conhecimento indireto, por ouvir dizer. Ao contrário, é um conhecimento direto, nascido da experiência e não do ouvir falar. O Papa nos convida a esta experiência, na qual conhecemos pessoas e realidades. Para conhecer, diz o Papa, é preciso encontrar, permitir que a pessoa tenha acesso a mim e eu a ela. Deixar que o testemunho da outra pessoa fale a mim. É, portanto, necessário nos mover com um verdadeiro desejo de estar com, e estar dentro, estar ou permanecer com o outro, é o lugar verdadeiro de nós podermos saborear aquela presença, aquela vida, aquela realidade. O Papa chama a atenção e antes agradece aos jornalistas que com coragem, com curiosidade, paixão, abertura, vão na direção do fato, da realidade, para conhecê-la e anunciá-la. Mas o Papa diz que é preciso, de fato, que a comunicação, a rede social, a notícia, estejam muito próximas da realidade. É preciso ir ver, exatamente para evitar o que o Papa chama de dupla contabilidade. Conta-se a história a partir de um lado só. Foca-se apenas um dos aspectos. O Papa vai dizer, em relação, sobretudo, ao mundo dos mais pobres e ao mundo dos mais ricos, corre-se o risco de contar a história a partir dos ricos, dos poderosos, deixando os pobres sempre em último lugar, sem que ninguém traga à tona a realidade deles. O Papa chama atenção ainda para o drama social das famílias decaídas rapidamente na pobreza durante a pandemia, que também precisam ganhar visibilidade, suas histórias precisam aparecer, a fim de que sejam também capazes de mostrar que estão resistentes e precisam da ajuda, da caridade, do amor da comunidade cristã e do mundo inteiro. O Papa nos desperta para as belezas e os riscos da rede social. A rede pode comunicar a capacidade de relato e partilha,
Pode ser exatamente o lugar onde a informação chega de primeira mão e rápida. Pode ser o lugar e um instrumento formidável. Pode nos tornar testemunhas de acontecimentos que nunca apareceriam se não estivessem ali, naquele lugar, naquela rede de notícias e de informação. Mas há riscos. Os riscos de uma comunicação não verificável, de notícias e imagens facilmente manipuláveis. Não se pode demonizar o instrumento ou a rede, mas é preciso que nós tenhamos grande capacidade de discernimento, um sentido de maturidade mais maduro, uma capacidade de assumir a responsabilidade pela informação que passamos adiante e de frear as fake news, que são um grande mal à nossa comunicação em rede. O Papa avança, e aqui ele insiste, isso é importante, na comunicação nada se pode substituir de todo o ver pessoalmente. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, com o tom de voz, com os gestos. Os discípulos, diz o Papa, não ouviam só as palavras de Jesus, mas viam-no falar. É importante não perdermos de vista este contato próximo, in loco, com. É a partir daí que nós temos acesso à verdadeira realidade dos fatos e das pessoas. O Papa termina: o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada a partir de um encontro com Jesus. Encontro contado, recontado com veracidade. Há 2000 anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Esta aventura tem sempre outros que entram nela porque alguém contou, alguém falou com veracidade, com força testemunhal, e isso gerou conversão. O desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como elas são. Aquele evangelho que devemos proclamar a todos precisa chegar onde as pessoas estão e como elas são. O outro tema importante, e eu menciono brevemente, é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. No Brasil e também nos países aqui da América do Sul, nós rezamos essa semana agora, entre a Ascensão e Pentecostes. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a levar a sério o apelo, o convite, a intimação de Jesus, para que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. E é verdade, então, que no caminho histórico da nossa fé, no caminho histórico do cristianismo, houve muitas divisões. E elas estão colocadas entre nós. Mas precisamos recuperar aquilo que é comum, aquilo que é belo, aquilo que é um patrimônio de fé para os diversos grupos cristãos e avançarmos naquilo que é possível. Rezar juntos, trabalhar juntos, celebrar juntos onde isso é possível e até onde isso é possível. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos quer nos convocar a uma atitude pessoal e comunitária de oração pela unidade. O nosso problema não é que somos diferentes, é que nós somos desunidos. Esse é o nosso grande problema. O nosso olhar sobre Jesus, ele é diversificado nas várias expressões de fé cristã, mas nós não precisamos ligar a diversidade à desunião. Podemos, mesmo na diversidade, estarmos juntos em muitas e belas coisas que darão testemunho que nós pertencemos a Ele. Rezemos então e participemos das atividades que vão acontecer nas dioceses, nas paróquias, nos regionais, para celebrar e viver a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. No coração deste tempo.
superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja. Nessa tradição estão as muitas e ricas orações que corações piedosos, santos, responsáveis criam e divulgam e se tornam também orações da Igreja toda. Neste mês de maio, mês mariano, pensando e rezando e realizando este programa ao redor da festividade de Nossa Senhora de Fátima, que celebramos no dia 13, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo, a fazer suas e eu fazer minhas as palavras do Papa Francisco, a oração que ele fez no final da mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde o Papa nos ajuda a pedir a Deus que estejamos abertos aos outros, onde eles estão e como eles são, de modo que neste contato vivido pessoalmente nós possamos descobrir e, de alguma forma, penetrar a realidade das pessoas e dos fatos. Vamos então rezar esta oração na qual pedimos a Deus a capacidade de comunicar o Evangelho a todas as pessoas, onde elas estão e como elas são. E que Maria nos ajude nesta bela e inadiável missão. A nossa fé é missionária e Maria haverá de nos ajudar a não perder jamais de vista este traço missionário da nossa fé. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos, Senhor, a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Que Maria, a mãe do Verbo encarnado, nos ajude a anunciá-lo no coração deste tempo, para que aqueles que nos escutarem acreditem e deem a Jesus o seu coração e a sua vida, e assim sejam salvos. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.